Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Já estamos aqui com os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, experiências, suas conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bom por aí? Tudo bem, Vanessa? Prazer renovado estarmos sempre juntos, nossos convidados, nossas convidadas, que trazem, como você diz, experiências e contam um pouco do que é essa grande e bela instituição da qual fazem parte. E mais uma vez, Vanessa, eu peço a você que apresente a nossa convidada dessa semana. Isso mesmo, vamos lá. Ela já está conectada conosco, ela é formada em odontologia pela Universidade Estadual do Piauí, especialista em pacientes com necessidades especiais, especialista em ortodontia, mestre em patologia bucal pela USP, dentista assistente do Hospital das Clínicas, dentista na unidade de longa permanência das Casas André Luiz. Estamos falando com a Maria Carolina Nunes Vilela. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, é um prazer e desde já agradeço pelo convite, estou muito feliz em poder falar um pouco da minha atuação aqui na ULP. Então, Maria Carolina, como que você conheceu as Casas André Luiz e como que você chegou como foi o convite para vir trabalhar nessa instituição? Eu vou falar um pouco da minha história na especialização de pacientes com necessidades especiais, odontologia para pacientes com necessidades especiais. Me formei no Piauí, minha família mora no Piauí, vim para São Paulo no intuito de fazer uma pós-graduação, de estudar. Eu imaginei uma determinada área, a área de prótese, na verdade, e quando eu cheguei aqui, eu fui fazer um estágio na ACD, mas para aprender um pouco mais sobre odontologia mesmo, e lá eu me encantei com essa área de pacientes com necessidades especiais, e aí que veio a especialização no CAP, né, o Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, veio um mestrado também na área, porque eu trabalhei com pacientes com diabetes, e a odontologia para pacientes com necessidades especiais é um mundo pequeno, então eu tenho contato com alguns profissionais da área, e foi aí que eu conheci a doutora Andressa, que é a dentista do ambulatório, e fiquei sabendo do trabalho dela, né, nas Casas André Luiz, e surgiu a oportunidade que estavam precisando de uma dentista aqui na ULP, e aí entrei em contato para fazer parte da equipe. Que bom que você faz parte dessa equipe há um ano, né, Maria Carolina? Isso, agora mesmo, em outubro, está fazendo um ano que eu entrei na ULP. Que bacana, parabéns pelo seu primeiro ano na instituição. E a gente sabe, né, que estamos aí saindo de uma pandemia, uma longa pandemia, e nós gostaríamos de saber aí como é que está atualmente esse trabalho, né, na odonto, aí, esse trabalho na instituição. Conta um pouco para nós. Sim, a odontologia foi uma área que mudou bastante algumas normas de biossegurança, porque a pandemia deixou bem claro que o contato era para fluidos salivares, né? Então a gente começou a usar alguns dispositivos que a gente já usava, mas a gente acrescentou o Face Shield, que é aquela paramentação, a ventagem descartável entre os atendimentos. Então a parte da biossegurança na odonto mudou muito com a pandemia. A gente estava com uma demanda um pouco reprimida, porque teve que parar um pouco os atendimentos, mas agora, depois de um ano, eu estou conseguindo colocar já o fluxo de atendimento em ordem, então a gente consegue já controlar os pacientes de acordo com a gente programa os retornos, né? Então, a gente programa retorno a cada 30 dias, a cada 4 meses, 120 dias, ou a cada 180 dias, que são pacientes que eu preciso avaliar depois de 6 meses, né? Então, essa minha demanda estava um pouco acumulada, mas agora eu estou conseguindo colocar
colocar ela no fluxo rotativo novamente. Quantos profissionais atuam aí na ULP? Na ULP, atualmente estou eu, né, eu fico aqui às terças, quartas e quintas, e temos uma outra doutora, a doutora Ana, que fica às segundas-feiras. E a gente fez uma divisão, a doutora Ana atende alguns pacientes específicos de uma unidade, e eu fico com as outras unidades da casa. Então, aqui a gente temos 4 unidades, a doutora Ana atende os pacientes da unidade 4, eu atendo os pacientes da unidade 1, 2 e 3. E qual a importância de uma dentição saudável para a nossa saúde? Tem uma frase bem clichê, mas quando é clichê é porque é real, né? Então, saúde começa pela boca, né? Então, quando você tem uma dentição saudável, você consegue se alimentar melhor, e aí você evita, por exemplo, uma desnutrição. Se você tem um controle de higiene, você não vai ter dor, então você não tendo dor, você consegue fazer outras atividades diárias, né? Você tem uma qualidade de vida. A gente sabe que qualidade de vida é importante para todos os afazeres, né, que você tem. Evitar infecções oportunistas, às vezes sabe que nossos pacientes, às vezes, têm uma imunidade um pouco baixa, que ficar mais propício a pegar algumas infecções, então a gente tem que cuidar da nossa saúde da boca para evitar essas infecções oportunistas. Mas eu acho que o mais importante de tudo é você ter uma alimentação, conseguir ter uma alimentação saudável para evitar até uma queda de imunidade, né? Na unidade de longa permanência, que é onde você está, a higienização, assim, porque quando a gente tem uma criança pequena, você tem praticamente que escovar os dentinhos dele, né? Sim. E os nossos queridos amigos que moram aí na ULP, às vezes são adultos, mas são como uma criança. Então, como que fica? Quem que faz esse trabalho, assim, da higienização? Ou se vocês orientam alguém para fazer, como que é? Aqui a gente tem uma rotina, né? Eles têm uma rotina de cuidado, a hora do banho, a hora do café, do almoço. Dentro dessa rotina de cuidados, tem a rotina com a higiene oral. Quem realiza a higiene são tanto os auxiliares de enfermagem, na unidade 3 e 4, como os cuidadores na unidade 1 e 2. O que a gente faz? A gente tem um protocolo estipulado de como é feito essa higiene. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma dificuldade de abertura bucal, ele é um paciente que trava mais, que tende a manter a boca fechada. Nós temos dispositivos de abertura para o cuidador ou auxiliar conseguir realizar essa higiene de maneira mais eficaz. A gente tem pacientes que têm na verdade, não é um aumento do fluxo salivar, mas ele tem uma incapacidade de deglutir a saliva. Então, com isso, acaba que tem uma babação maior. Então, a gente já tem umas medicações que a gente faz uso para ter esse controle. A gente orienta os cuidadores e os auxiliares a qualquer intercorrência, qualquer observação que eles têm da cavidade oral, fazer um pedido de avaliação para eu avaliar, para ajudar a facilitar o trabalho deles, né? Que já está estipulado na rotina de cuidado a parte da higiene oral. Assim, a gente conversa muito com os profissionais das casas André Luiz e a gente vê, assim, a qualidade do trabalho, do atendimento, né? De ter todo esse material, toda essa parafernália aí. Tem que ter para fazer a higiene ser bem feita, né? É bem importante mesmo. Mas, por exemplo, você deve trabalhar em outros locais também. As mães que têm filho com necessidades especiais, filhos deficientes, adultos já, como que é? Como que elas dão um retorno de conseguirem fazer essa higienização? Será que elas conseguem com facilidade? Olha, a minha experiência é muito relativa. Tem umas mães que conseguem, né, fazer, e outras, infelizmente, não. Às vezes a gente tenta buscar métodos, né? Então, uma coisa que eu gosto de indicar para algumas pacientes que já têm uma dificuldade, é comprar escova elétrica, que a escova elétrica dá uma ajuda nesse suporte de quando as mães que realizam a higiene,
Tudo a gente tem que avaliar, né? Eu acho que tem casos que não tem como a gente fazer uma receitinha, mas a gente tem que avaliar qual que é a dificuldade e aonde eu posso melhorar naquela dificuldade específica, né? Então, eu tenho a dificuldade de manter a boca aberta, então, orientar dispositivos para manter a boca aberta. Eu tenho dificuldade de passar o fio dental. Existe um fio dental no mercado que é próprio para o terceiro fazer o uso, então, que a gente chama de forquilha dental, né? Então, que facilita bastante. Às vezes, orientar a dieta, né? Porque para ter uma saúde, quando a gente fala na boca, né, a gente pensa na doença cárie, na doença periodontal. Então, a gente sabe que a doença cárie não é só também a higiene, mas é a qualidade da alimentação. Então, às vezes, a gente vai ter que trabalhar também qual que é a alimentação, trabalhar junto com uma nutricionista para pensar nesse sentido com relação à alimentação, para evitar uma doença cárie, né? Mas eu acho que quando tem muita dificuldade, a gente tem que avaliar mais individualmente e tirar mesmo as dúvidas específicas daquele caso. Então, e Maria Carolina, fico pensando na prática aí, né? A gente também sou voluntária aí na ULP, e a gente sabe, assim, tem uma quantidade grande de pacientes que são acamados, né? Sim. Tem uma dificuldade, tem todas as dificuldades motoras, tudo, e vocês conseguem fazer o atendimento a eles, e a higienização, o controle da dentição, assim, como que funciona? Assim, a gente consegue fazer alguns procedimentos beira-leito. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma extração de um dente que, infelizmente, está com uma mobilidade e o paciente tem uma certa dificuldade de se deslocar até o consultório. Dependendo, a gente consegue fazer o atendimento no leito do paciente mesmo, no quarto dele. Alguns casos, infelizmente, quando já é muitos procedimentos para fazer, e tem essa questão da urgência, a gente pode fazer sobre uma anestesia geral, a gente faz o paciente em centro cirúrgico, porque a gente já realiza todo o tratamento de uma única vez, depois a gente só faz a parte de controle, de prevenção. Como eu falei, eu fiquei muito aberta para as cuidadoras e para os auxiliares, quando eles têm alguma dúvida específica de algum paciente. Vamos dar um exemplo, um paciente que está por um período usando um oxigênio, que ele não consegue se deslocar, e a cuidadora está com uma certa dificuldade auxiliar, então eu me desloco até o quarto e faço um treinamento prático ali na hora para ajudar ela a tirar as dúvidas e encontrar a melhor forma possível para ter o controle daquela higiene. Aqui no programa de hoje o nosso tema é esse, né? Você está aprendendo um pouco mais sobre a odontologia para o paciente com deficiência. Bacana, né? Isso é possível com a sua ajuda no Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, ajude a manter a programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, aqui no ar. Sua colaboração é de extrema importância no Clube Amigos da Boa Nova, que temos o site, né? Está na tela, feal.colabore.org. Lá você acessa, se torna um sócio também, tem todas as informações, os seus benefícios e, claro, ajuda a manter a nossa programação aqui no ar, né? Temos também o telefone 0800 12 018 38 para falar com os nossos colaboradores, eles vão te atender muito bem, com certeza tirar suas dúvidas e você vai fazer parte da nossa rede de amigos que compartilham bem pelas ondas da internet, para o mundo inteiro, né? Que bacana estarmos chegando a lugares tão distantes. Então, isso é possível com a sua contribuição. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova você também, 0800 12 018 38. Gratidão a todos os sócios, muito obrigada a você que colabora, né, está conosco nesse trabalho do bem, toda a nossa gratidão. Maria Carolina, você tem várias especializações aí nessa área, né? Conta alguma experiência gratificante, algo que te marcou, trouxe um aprendizado, né? Esse contato com os pacientes, com certeza você tem algo a contar que te alegrou também, né? Que te ensinou algo, conta para nós. Primeiro de tudo, aqui na ULP, a odontologia é uma área muito individual, né? A gente normalmente está numa faculdade um pouco separada da medicina, das outras áreas da saúde. Uma coisa que eu trago aqui para casa, eu acho que é trabalhar em interdisciplinaridade.
Então, a odonto trabalha assim junto com a farmácia, a odonto trabalha assim junto com a enfermagem, a odonto trabalha assim junto com os médicos, e isso é uma coisa que eu tenho, a gente trabalha junto com a parte do controle de infecção, então isso é uma coisa que eu tenho feito na casa. Então, a gente tem trabalhado a questão de guardar as escovas de dentes separadas, a forma de armazenar e fazer a desinfecção das cerdas. A gente tem trabalhado também junto com a farmácia, a fazer um protocolo de medicamentos, como eu falei, para esses pacientes que não conseguem engolir a saliva e babam essa saliva em excesso, porque a gente sabe que essa saliva em excesso acaba tendo muitas trocas de roupa, troca de roupa de cama, que tem todo o movimento de toda a equipe presente do quarto, os auxiliares, o enfermeiro. Então, a gente já fez essa medicação, já estamos com esse protocolo na casa, trabalhando também junto com até a SND, que é a parte do alimento. Então, todo paciente que eu faço uma extração, a SND já prepara um creme gelado para ofertar para esses assistidos pós-extração. Então, todo esse trabalho eu tenho gostado bastante, porque a gente vê que a odonto não é só boca, não é só dente, né? É sim todo um contexto geral. E com relação aos pacientes, fora toda a parte do controle, a gente tem feito uma parte de reabilitação, paciente que perdeu um dente, e aí a gente coloca uma prótese, alguma coisa para eles sorrirem, né? A gente sabe que alguns dos nossos assistidos fazem atividades fora da instituição, né? Fazem alguns passeios, e sim, tem que sorrir, tem que mostrar, tem que se alimentar bem quando estão fora também. Então, acho que são essas duas questões que eu fico mais feliz em trabalhar aqui na casa. E esse programa é justamente para isso, para mostrar o que as casas André Luiz realizam, né? No atendimento à pessoa com deficiência, que não é um atendimento qualquer, é um atendimento de primeira classe, né? E já tivemos profissionais aqui que falaram que mesmo órgãos importantes, particulares e governamentais, dificilmente têm essa qualidade de trabalho, né? E o trabalho nosso na comunicação, na FEAL, é mostrar o trabalho, porque quando você sabe como funciona, você tem grande prazer em ajudar também, para que esse trabalho continue, né? Então, a gente fica muito contente de ver que são pessoas especiais que vêm trabalhar com os nossos irmãos especiais, mas são pessoas que trabalham não só pelo profissional, mas pela emoção, pela afetividade, né, pela solidariedade e pela equipe multidisciplinar, porque isso é muito bom, né? Você trabalhar junto e o resultado é muito melhor. E algum desafio na sua vida, pode ser profissional, familiar, que você tenha enfrentado? Agora você tocou num ponto, que eu perdi minha mãe esse ano e foi bem complicado. Eu acho que a ULP me ajudou bastante a enfrentar isso. Desculpa, tá? Poxa, que bom você compartilhar isso com a gente. Não, agora você tocou bem no ponto. Mas tirando isso, que eu acho que eu tenho como desafio agora para mim na ULP, que é uma coisa que eu quero muito, é fazer trabalhos. Eu acho que a gente tem que levar as Casas André Luiz para congressos, a gente tem que mostrar para a parte acadêmica tudo que a gente faz aqui. Aqui é um campo muito bom para mostrar, porque existe realmente uma dificuldade, e aqui a gente tem esse acesso para pensar em trabalho, em pesquisa, só que a gente tem que mostrar isso. Então, eu falo que meu próximo passo é começar a pensar em trabalhos para levar em congressos e mostrar mais o que a gente faz aqui dentro, sim. Você sabe que agora foi você que me emocionou, porque a gente conhece as Casas André Luiz e participa há mais de 40 anos, né? Eu e meu marido. Ele, principalmente, muito mais do que eu. E a gente vê, a gente já comentou aqui no programa, né, Vanessa? Já. Que o que acontece aqui é uma universidade, uma parte prática, e a gente vê que tem muitas equipes de estudantes que vêm fazer estágio, né? Mas o que você falou, eu sempre sonhei em ver, assim, isso daí ser levado mais efetivamente para conhecimento das pessoas, porque as coisas que acontecem aí, as adaptações que são feitas, um trabalho quase, assim, individual, né? Uma cadeira de rodas não é uma cadeira de rodas simples, ela tem um departamento que cuida dela, da manutenção, da organização. Então,
é um trabalho de primeira classe, que precisa ser divulgado e multiplicado, né? Multiplicado, porque se uma instituição particular consegue fazer, com tanta luta, quanto mais os órgãos governamentais poderiam utilizar dessas ideias e fazer uma qualidade melhor no atendimento às pessoas, né? É um trabalho de excelência, né, Maria Carolina? Sim, aqui é um mundo muito grande, é rico para a gente cada vez aprender mais, ensinar e passar isso para frente. Isso eu falo, o que a gente tem aqui de acesso, de já conversar com o médico, já pensar numa medicação e já pensar em protocolos criados aqui para depois passar para outras instituições. Eu falo que meu próximo passo é apresentar mais trabalhos em congressos relacionados à Casa André Luiz. Conte com a FEAL para a gente poder ajudar no que for preciso e divulgar, porque é muito importante mesmo. Com certeza. Você obrigada. Que está sintonizado, acompanhou, né? Está acompanhando o nosso programa, pôde perceber também a nossa emoção aqui, a emoção da Maria Carolina, ao contar o seu desafio, né, familiar. Quem de nós, né, que não tem um desafio aí na vida, na família, em outros aspectos também. Então, aproveite esse momento e conte o seu desafio para a gente trazer aqui no programa. O nosso WhatsApp é o 11 99643 3827. Aí você deixa aí seu depoimento, né, a sua história, o seu nome, nós vamos trazer aqui no nosso programa. 99643 3827 é o nosso WhatsApp. Queremos que você participe aqui, né? A sua participação também é sempre muito importante a todos nós. Dia 25 de outubro é o dia do dentista. A gente está trazendo esse programa aqui gravando, né? Pelo menos o programa em outubro. Então, deixa também, né? A sua dica para quem está aí começando, né? Querendo entrar nessa área e uma sugestão aí, o que você pode trazer de homenagem. O programa é seu, Maria Carolina. Eu quero que os futuros dentistas, os estudantes, o que tem interesse, comecem a ver mais, não só essa parte de boca, dente, mas ver mais o paciente como um todo, né? Porque às vezes alguma questão emocional está refletindo na cavidade oral e isso é muito importante. Isso, as faculdades estão mudando um pouco essa questão. Eu, na minha época de faculdade, não tinha essa disciplina, e as diretrizes curriculares estão começando a mudar, estão começando a colocar a disciplina de pacientes especiais como uma questão obrigatória, e eu acho que isso vai ajudar muito a formar novos profissionais. Então, se você tem interesse, fique já ciente que você vai ter contato com a área, assim, já na graduação. Você gostaria de deixar um recado, assim, para as mães que têm seus filhos deficientes, que não estão institucionalizados, que moram no seu lar, ter esse olhar também, né? Esse olhar global do seu filho, emocional, e em relação à boa saúde dentária. Eu acho que as mães, às vezes, ficam com um pouco de receio de perguntar, às vezes tem uma dificuldade de ter o acesso, às vezes é muito mais fácil ter o acesso ao médico do que ao dentista, mas isso não impede de pedir, às vezes, uma indicação, às vezes conversar com o médico mesmo, que acho que ele consegue dar uma ajudada nesse sentido, como eu falei, não é só dente, acho que desde a parte da alimentação, do que a pessoa se alimenta, às vezes, que eu não sei como que eu posso dizer isso, mas eu acho que a gente, profissional da saúde, a gente tem que ver um geral. Então, o médico também pode dar uma indicação, dar uma orientação, e a mãe tem que cuidar também, né? É importante a boca, né? Eu lembro que quando eu fiz meu estágio na ACD, meu professor falou uma coisa uma vez para uma mãe que isso me marcou, e ele fez uma seguinte pergunta: você lava a mamadeira depois que você dá? Você lava a panela? Aí ela lava. E por que você lava? Não, porque fica sujo, estraga aquele que sobra, né? Ele fez o seguinte: então, a mesma coisa acontece com a boca do seu filho, o resto do leite que ficou, o resto do alimento, também vai azedar, vai estragar ali na cavidade oral. Então, tem que ter o cuidado, tem que ter a higiene para evitar qualquer outro problema, né? Então, acho que é isso. Eu sei que tem dificuldades, mas acho que a gente tem que aprender a conversar, não ter medo de perguntar, mesmo que não seja um profissional da área. Acho que você pode tirar suas dúvidas com o nutricionista, com o fono, com o médico, e conversar acho que ajuda, né? Todos os sentidos.
É verdade. Realmente. E hoje a gente tem mais possibilidades, tem mais informação. Eu me lembro quando eu tive meus filhos, muita coisa a gente não tinha onde saber, onde aprender, né? Mas você ia mais pela prática do que a sua mãe fazia, não tinha muita literatura, não tinha internet, mas hoje a gente tem mais abertura para fazer um atendimento melhor às nossas crianças, principalmente, né? Realmente, com certeza. Por falar em informação, vamos deixar o site das Casas André Luiz, casasandreluiz.org.br. Lá tem muita informação para você conhecer, ajudar as casas também. Já estamos em 1 minuto, então, sua mensagem final, nosso agradecimento a você, Maria Carolina. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu falo que foi um belo presente de 1 ano de instituição, participar do programa e mostrar quem somos nós, quem sou eu e todo o trabalho que eu tenho realizado aqui na casa. Estou muito realizada e muito feliz. Obrigada por ter participado, parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você. Obrigada. Fiquei muito feliz também de falar com você, de conhecer a sua história e que você fique por muito, muito tempo aí junto com os nossos queridos pacientes. Verdade, é isso mesmo. Obrigada ao Rogério na técnica, a nossa querida Thaís, a Regina na produção, toda a nossa equipe. Transmitimos aqui, né, a nossa gratidão. Eu, Vanessa Cavalcante, estou de volta no próximo programa junto com a Sara Vanderly Batista. Até lá. Aí, até lá. E entre no site das casasandreluiz.org.br. Você acompanhou Quem Somos Nós?